Domingo, chegou o dia, domingo, nós vamos estar aqui comemorando o aniversário do 01. Dê um aplauso a Jesus bem forte aí. Nós estamos tendo a honra de receber aqui um amigo de muitos anos. E por muitos anos Deus tem usado a sua vida, a sua casa, a sua família. Pastoreou lá na Suíça, em Lausanne, durante muito tempo. Hoje está pastoreando em Portugal e está passando uns dias aqui pelo Brasil. Eu disse para ele, eu queria que você, por favor, fosse abençoar o nosso povo ali no culto sobrenatural. E ele está aqui para ser boca de Deus para a sua e para a minha vida. Eu queria que, com muita alegria e honra, você recebesse pastor Amadeu Vieira Júnior, aplaudindo a Jesus bem forte. Saúdo a todos com a perfeita paz de Jesus. Meus amados, uma alegria muito grande poder estar aqui neste lugar, nesta noite, rever aqui alguns rostos muito abençoados, amigos que Deus tem me dado ao longo desta caminhada na obra de Deus, desses 35 anos em que eu estou servindo ao Senhor. Alegria muito grande de poder estar aqui nesse púlpito, nesse altar, um dos mais abençoados e profícuo e importante da nossa nação, porque esta casa tem um profeta que Deus levantou para a nossa nação, um defensor da fé, um homem de uma vida íntegra e de uma modelagem para cada um de nós e, sobretudo, para a nossa geração. Ele é um paradigma, ele é um modelo e um exemplo a ser seguido, um homem de caráter firme, que é o pastor Silas Malafaia. Deus abençoe meu amigo pastor Gesiel Lima, pastora Rita Lima, os seus que ladiam, pastor Márcio, etc., toda a equipe, família Cavalcante, Deus abençoe também. Estou muito contente em vê-los aqui. Meus amados, por favor, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Nós estamos ali cumprindo no continente europeu o nosso chamado, cumprindo aquilo que Deus nos levou para lá. Em 2002 eu pisei na Europa pela primeira vez e desde 2002 para cá Deus tem nos dado um chamado para aquele continente, para aqueles países, e eu tenho derramado e aberto meu coração, derramado as minhas lágrimas naquele solo europeu para que Cristo possa continuar avançando com a obra dele lá. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. 11 e 12. Glorificar a Deus pelo meu pastorzão, presidente, pastor Valber Ferreira, que é amigo dessa casa. Ministério Plenitude caminha junto com a DEVEC. Só falta mudar a placa, né? Glória a Deus. Você vai na Plenitude, você vê a DEVEC. Glória a Jesus. Está escrito assim: ainda veio a palavra do Senhor dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu lhe disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E você diz, amém. Santo Deus de Israel, eu te louvo nesta noite, meu Pai, por estar neste lugar, por ser boca tua nesta noite também, junto com esses vasos que já foram usados nesta noite por ti, e ainda serão muito mais usados ainda hoje para orar mais por este povo. Agora vou comunicar a tua palavra, Senhor. Uma coisa eu te peço, nós queremos sentir os céus pelo lado de dentro aqui embaixo. Queremos sentir o bom perfume de Cristo espargido mais ainda forte nesse ambiente. Queremos sentir a musicalidade dos céus. Espírito Santo, faça milagres extraordinários também por intermédio da exposição da tua palavra. Tudo o que fizerdes, ó Espírito Santo, toda honra, toda glória seja dado a Jesus. Quantos concordam com esta oração, digo amém. Meus amados e queridos, nós temos um Deus que vela e zela
pela sua palavra para cumprir. Ele é o verbo, e o verbo é a própria palavra. Deus e a palavra é a mesma coisa. Quer conhecer Deus? Conheça a sua palavra. E ele, chamando Jeremias, disse para Jeremias: eu te estabeleço para profetizar, eu te estabeleço, e eu te escolhi desde o ventre de tua mãe para uma obra específica. E Jeremias titubeou, você conhece muito bem a passagem. Ele titubeou e disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse: não, Jeremias, não diga que tu não sabes falar. Aonde eu te mandar, tu vai. O que eu mandar falar, você fala. Tem mais, Jeremias, para que você não duvide. O que você está vendo aí? E Deus deu uma visão a Jeremias. Ele disse: o que você vê? Ele disse: Senhor, estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira, ela é uma árvore que nas 4 estações do ano, ela cai as folhas e renova as folhas. Cada estação ela cai e renova. E está destinado a cair as folhas e renovar. E quis dizer Deus para Jeremias: assim como você não consegue mudar a genética, o propósito, a essência da amendoeira, assim sou eu, Deus. Aquilo que eu falo, eu cumpro. A minha palavra vai se cumprir. E eu queria que você virasse para alguém que está ao seu lado e dissesse para ele: a profecia a teu respeito vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Acredita nisso? Me dá um sinal se você acredita nisso. Por mais que aquilo que Deus falou seja no campo do ridículo, fica tranquilo, porque Deus é especialista em pegar aquilo que os homens acham que é ridículo. Deus pega o pobre do pó e faz assentar no meio dos príncipes, porque Ele é espetacular. E os céus trabalham com essa veia em que os homens pensam que é ridículo. Olha como a matemática dos céus, a lógica dos céus, ela é toda contrária à sabedoria e o entendimento dos homens. Por exemplo, olha como é que é tudo contrário. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os derradeiros. A Bíblia diz que o soberbo Deus abate, e o abatido Deus exalta. 5 mais 2 são quanto? Olha o Enem, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. 5 mais 2 são quanto? E com Deus, 5 mais 2? Deus não está preso essa matemática. 5 pães com 2 peixinhos com Deus é uma multidão alimentada, sem contar mulheres e crianças, e 12 cestos cheios, transbordantes. Porque Deus trabalha na contramão, na lógica, da lógica humana. Essa é a forma de Deus. Agora, o nosso Deus é diferente da maneira que o diabo trabalha. O diabo é o inverso. Por exemplo, o nosso Deus é o criador. E o diabo? Destruidor. Ao antônimo da palavra. O nosso Deus é multiplicador. E o diabo é devorador. O nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira e leva o homem à morte. Mas eu tenho certeza que nós estamos do lado certo. Quem está do lado certo? A profecia se cumpre. Por mais que aquilo que Deus te falou aparentemente esteja no campo do impossível, e se assim tiver, fica tranquilo, porque o nosso Deus é Deus que todas as coisas são possíveis para Ele, e não há nada impossível aos seus olhos. Por essa razão, eu te digo e te desafio, alegra o teu coração nesta noite, porque aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Números 23, 19, Deus disse: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele uma coisa e não faria, ou falaria e não confirmaria? Está escrito, Deus não é homem para mentir. Ele te prometeu vitória, Ele vai te dar vitória. Ele prometeu te sarar, Ele vai te sarar. Em Marcos capítulo 13, 31,
Essas foram as palavras do próprio Cristo, dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Escolhe pelo menos 3 pessoas mais bonita que você, um pouquinho só, e diga assim para ela: a profecia a teu respeito vai se cumprir para a glória de Deus. Fale para ela, fale para ele, vai se cumprir para a glória de Deus. Eu tenho visto o Deus da profecia cumprir coisas extraordinárias. Eu posso olhar para a Bíblia, além de Jeremias, eu posso olhar para um outro profeta, chamado Isaías. Isaías foi um profeta que profetizou algo que, se fosse hoje, sua vida poderia ser complicada. Na atual conjuntura do politicamente correto, aí é que ele estaria enrolado, aí que ele estaria complicado. Veja, um profeta se levanta no meio da cidade. Olha que profecia terrível que Isaías falou. A virgem, primeiro, que não se fala de virgem. A virgem está no seu período de inocência. E as pessoas têm muito respeito com a juventude. Mas o profeta chega naquela época, onde que a tradição era muito mais drástica e terrível do que hoje. O profeta abre a boca e diz: olha, a virgem dará luz. Peraí, que profecia louca é essa? A virgem dará luz a um menino, e esse menino será Deus, Emanuel, o Deus forte. Essa profecia causou um transtorno. Essa profecia causou um alvoroço. Como é que pode? Além da virgem conceber, ela vai conceber Deus. Deus vai nascer da virgem. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. E passa os céus, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E a tradição diz que Isaías foi morto, cerrado ao meio. E aí eu posso conjecturar e imaginar Isaías na hora de sua morte, alguém gritando: profeta, cadê a virgem? Tu vai morrer e a sua profecia não se cumpriu. E na hora de sua morte, certamente, se eu fosse Mel Gibson, se eu tivesse que fazer o filme desse episódio, eu iria colocar uma fala em Isaías. Na hora que estivesse cerrando ele ao meio, que ele tivesse prestes a inspirar ou dar suas últimas forças, eu abriria a boca dele e dizia assim: olha, Deus não é homem para que minta. A virgem vai conceber, porque Deus é o Deus da profecia. 745 anos depois, aproximadamente, o anjo Gabriel visita a Virgem Maria e diz para ela: tu, agraciada, dará luz ao Salvador, porque descerá o Espírito sobre ti. E desceu o Espírito sobre ela, e ela deu a luz a um menino chamado Emanuel, Jesus, o Deus conosco. E a profecia se cumpriu. Mas Isaías não viu. Ele cumpre o seu ministério após os 40 dias, cujo pastor Gesiel falou. Ele vai aos céus, mas antes de passar por esse episódio, na cruz do Calvário, as outras profecias de Isaías se cumpriu, que ele era homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem de quem os homens escondiam o rosto e não fizeram dele caso algum.
Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades sobre o madeiro, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não viu essa profecia se cumprir. O Cristo que Isaías tinha na memória era um homem de dor. Era um homem que os homens meneavam a cabeça, escondiam o rosto dele. Mas quando ele estava na cruz do Calvário, para dar a sua 7ª palavra, quando ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí entra eu e você na nossa imaginação, com os textos bíblicos que diz que quando ele toma na cruz, ele desce ao Sheol, o lugar de descanso, no seio de Abraão, para buscar todos aqueles que dormiram na fé e dormiram crendo. E aí, se eu fosse fazer o filme, eu ia fazê-lo assim. Porque a Bíblia diz que muitos dos que morreram ressuscitaram e foram vistos pelos santos em Jerusalém. Mas eu posso imaginar ele chegando no céu, no seio de Abraão. E no meu filme eu botaria assim, ele gritando: Isaías! Isaías! Isaías do outro lado sem entender. Porque o Cristo de Isaías, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Cristo de Isaías era homem de dor, o que foi até a cruz, sim. Mas o Cristo que desceu do céu já não era mais o de Isaías. Era o Cristo apocalíptico, cuja Bíblia diz que seus cabelos são brancos como a lã e a neve. Seus pés são como latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isaías não estava entendendo. E ele disse: Isaías, sou eu. A virgem concebeu. E eu estou aqui, Isaías, e vim te buscar. Diga para o teu irmão: o Deus da profecia vai cumprir a sua profecia. É me cama o andarakalamai. Teria correvaçanda, demini revacel e acalamaia, alabaracocheia daramai. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Aleluia. Talvez você esteja aqui, Deus falou a teu respeito alguma coisa, palavra saiu da boca do profeta para você, e você: Senhor, será que isso pode cumprir? Eu lembro, pastora Rita, Vila Paulina, não sei se a senhora conhece. Ó filha de Bonifácio, tu ainda nasceu na benção, viu, filhinha Bonifácio? Caçulinha, novinha, caçula não passa muita luta. Ah, meu Deus do céu. Vale das Pedrinhas, Vila Paulina, vizinho da terra de Bonifácio. Bonifácio é um pastor histórico que é pai do pastor Gisel Lima, sogro da pastora Rita, pai da princesa, pai dessa turma toda. E eles lá, os pretinhos lá em Santa Marta, e minha mãe com 8 filhos, lá na Vila Paulina. E a minha mãe frequentava o ciclo de oração lá na Assembleia de Deus, seu pai. E quando nós saíamos, minha mãe saía com aquela penca de filho, porque, sei lá, o pessoal, né, da Bahia, nordestino, não tinha televisão, era muito dinheiro. Meu pai era, também frequentava uma igreja que evitar filho era pecado. Até nascer o 8º era pecado. Depois ele... A penca de filhinho, aos pretinhos, tudo descendo o morro, que a gente morava no morro. Descendo o morro, aquele barro vermelho, descendo. E tinha uma casa assim embaixo, eu não posso nem falar o nome daquela senhora. Tinha uma casa embaixo, quando ela via a gente passando, minha mãe com aquela penca de pretinho, assim, descendo o morro. Eu lembro que ela falou assim para mim: Tonha,
esses teus filhos, isso vai virar tudo bandido. Falou assim, vai virar tudo bandido. Já tem jeito de bandidos. Meu Deus do céu, falou isso. Aleluia. A minha mãe abriu a boca e disse, mulher, o Deus que eu sirvo falou conosco lá na Assembleia de Deus de Santa Marta, que Deus tem um plano na vida dos meus filhos e que vão ser profetas. Fomos para a Bahia, porque é muita dificuldade. Deus nos escondeu na roça. Só que onde nos escondeu, não tinha luz elétrica. A escola mais próxima é 150 quilômetros. Eu estudava lá na Escola Municipal de Vila Paulina. E fomos para a roça, ficamos tudo analfabeto. E eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu me tornei lutador de boxe e tal, tem uma história do boxe. Vim para o Vale Tudo em 1990, era da tal. Meu cunhado era DJ Peixota da Furacão 2000, papapá, mundo do funk, entrei aqui. E assim que eu vim para o pecado para cá. Mas não vim no cumprir da profecia daquela mulher que disse que íamos ser bandido. E aqui no Rio de Janeiro, dessa vez que eu vim, eu encontrei Jesus. E aceitei Jesus como meu Salvador. Mas quando eu cheguei, eu falava, a gente estararemos, se eu fosse, se eu isse lá. Zureias, ouvido, para moda e para onde? Mas vire para o teu irmão e diga, a profecia. A profecia é maior do que a tua incapacidade. A profecia é maior do que a tua fraqueza. E quando eu estava lá na Suíça, morando com a família, pastoreando uma igreja, eu recebo meu colega, meu amigo, que também ia ser bandido. Ia ser um bandido mais gordinho, mais alto, bandido diferente, nutrido. E tá lá, vem Gesiel. E eu fui lá, buscar no aeroporto, vem Gesiel. E aí, como é que tá? Falei, rapaz. Eu falei, rapaz, tu é filho de Bonifácio, eu sou filho da dona Antônia, que ia lá no ciclo de oração. A profecia se cumpriu, rapaz. Nós estamos na Suíça. Aí ele falou, e não é que é? Eu falei, Gesiel, vamos dobrar nosso joelho aqui e glorificar a Deus, porque Deus da profecia se cumpre. Aplauda de verdade. Um pouquinho de retorno para eu finalizar. Um pouquinho de retorno, por favor. E descemos para a Itália, para Torino. Nós vamos para Torino. Meu amigo. Ex-baixada. Atenção. Descemos para Torino. Estamos lá no Torino no trem. Pegamos um trem que vinha da Suíça Alemã. O cara... Cheguei lá, Gesiel está atribulado. Rapaz, eu não... Eu falei, calma, Gesiel. Calma, foi Deus que te trouxe. Aí eu falei, monsieur, je parle pas allemand, mais si vous voulez, je parle français, on peut discuter. Qu'est-ce que se passe? Meu senhor, eu não falo alemão, mas eu falo francês. Ok? E ele disse, il n'y a pas de problème. D'où venez-vous? Où est votre passeport, s'il vous plaît? Eu falei, il n'y a pas de problème. Lá, voilà mon passeport, voilà mon permis. Gesiel, passaporte. A Gesiel disse, rapaz, vamos cedo. Depois eu falei, calma. E eu morava na Suíça, estava com a documentação lá. E o Gesiel, recém-chegado, ele disse, ele aí. Eu disse para ele, monsieur, c'est le fils de Boniface. C'est l'homme que há uma profecia a cumprir. C'est un profeta de Deus. Esse é o filho do profeta Bonifácio. E tem uma profecia que ele ia rodar esse continente europeu todo. E disse, monsieur, se vous êtes des profetas, allez-y, 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 allez-y. Senhor, se vocês são profetas, vão. Diga para o teu vizinho, a profecia
vai cumprir. Dá um pulo dessa cadeira aí com a família Cavalcante e dá um glória. Eu vim aqui para te dizer que Deus vai cumprir a profecia. Senta um cadinho para a gente encerrar. Aleluia. Ok, macharabaia. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está dizendo para você, minha filha. Ele falou, Cavalcante, vai cumprir. Ele falou, vai cumprir. Diga para o teu vizinho, você precisa receber a unção Lázaro. Não é São Lázaro não, viu? É a unção, vírgula, Lázaro. Diga para ele, a unção Lázaro. O que é a unção Lázaro? A unção Lázaro é, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E eu mandei ir lá chamá-lo, que ele vai vir. Eu vou ser curado. Antes de concluir esse pensamento, diga para o teu vizinho, as pessoas que recebem milagres são as pessoas resistentes. Diga, capazes de suportar até virar. Até virar. Lázaro, tem 4 dias que o moço foi. E ele não veio ainda. Ele é meu amigo, ele vai vir. 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 Todo mundo disse, meu Deus, ai, Jesus, ela morreu, o mestre não veio, ai, meu Jesus, não veio. No 4º dia, enterrado, que nem o sonho de muita gente está enterrado aqui. Ele vem, calma. A profecia, encontrando com a profecia. A própria profecia ambulante, o autor da vida, o autor de todas as coisas, chora e diz, onde puseram o Senhor? Já cheira mal, está enterrado, a faculdade já era, essa pós-graduação já era, esse CNPJ já era, esse chamado já era. E ele diz, calma, ainda há esperança. Quando eu estou sentindo Deus. Eu não sei como é que você não dá um glória a Deus. Você está na Assembleia de Deus, meu irmão, Devec, Vitória em Cristo. Dá um glória a Deus aí. Você está no sobrenatural. Remover a pedra. Lázaro, vem para fora. E vem Lázaro flutuando. Aí eu entro no meu filme, que eu vou fazer um dia, viu? Meu amigo Jesse Alcântara, homem de Deus, que está comigo. Vem Lázaro. Ele diz, desataio. Agora é minha parte. Eu vou mandar tirar a faixa. Devagarzinho. Devagarzinho, vai no olho. Vai tirar do nariz. Rosa de Saru. Vai tirar da boca. E eu vou botar na minha cena Lázaro para falar. E o que ele vai falar, pastor Amadeu Vieira? Ele vai falar assim, olha, aí ó, eu não falei que ele ia vir. Esse é o Deus da profecia. Levanta dessa cadeira e dá um pulo ao Senhor. Quem pode adorar? 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 Eu vim aqui a Devec vos dizer sobrenatural que a profecia vai cumprir.
vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Você está, diga para o teu vizinho, você está no sobrenatural, você está no sobrenatural. David Victor vai cumprir. David Victor vai cumprir. Acabou nada. Começou, Victor. Começou. Eu sei que a profecia é tão maravilhosa que hoje eu estou aqui, em particular, numa das igrejas mais importantes do Rio de Janeiro do Brasil, dizendo que a profecia se cumpre. Se cumpre. Se cumpre. Pode aplaudir e glorificar. Pode aplaudir e glorificar. Pode aplaudir e glorificar. Pode aplaudir e glorificar. Quando há um profeta que entrega a palavra, essa é uma casa de profeta. E o Deus da profecia, da boca do profeta, está tocando nessa nação de norte a sul, de leste a oeste. Está tocando na terra. Quem está comigo para glorificar o Senhor? Quem está comigo para exaltar esse Deus maravilhoso? Oh glória. E eu vim aqui no Senhor te dizer que Ele vai cumprir na tua casa. Ele vai cumprir na vida dos teus filhos. Ele vai cumprir. Hoje você sai deste lugar não só curado, mas abençoado. Você sai daqui com as portas abertas, escancaradas para você. Alimai camacheia, oriamando rebassai, orecamando que revaia. Um dia a profeta entregou na frente de um presbítero uma mensagem para mim, dizendo: homem, eu vejo na sua frente mais de 40 livros. E eu disse: como? Já vejo muitos livros na sua frente. E o profeta disse: os livros têm o seu nome, 2 nomes e 3 nomes. Eu não sei porquê. Eu vejo lá Amadeu Vieira, e alguns Amadeu Vieira Júnior, porque eu sou Júnior. E ele falou isso. Aí um presbítero estava do lado. Ele riu, chamou minha atenção. Eu queria saber qual é o motivo da graça que o senhor está rindo. Ele disse: já viu analfabeto escrever livro diante de Deus? Ele falou: tu fala, nós vai, zureia, zuvido. Mas como é que vai escrever livro? Para mod, a gente estararemos. Como tu vai escrever livro? Vire para o teu irmão e diga: profecia junto com supletivo. Já estou chegando a 10 livros, 2 graduações universitárias, 3 MBAs, 4 pós-graduações, e arranhando os 4 idiomas. E j'arrive à prêcher dans la langue française. Tout ce que je parle en français, j'arrive à parler en français, parce que Dieu est là, Dieu est merveilleux, Dieu est le Dieu de la prophétie, Dieu est le Dieu, le notre Dieu, le seul Dieu, le Dieu qui accomplit sa parole. Pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar. O Kamaia Shea, Orimia Sorri Kalamai. Diga para alguém que está ao seu lado: se ele falou que tu vai andar de helicóptero, de avião, que tu vai ter prédio, que tu vai rodar o mundo, diga para ele: ele é o Deus da profecia. 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 Ele é o Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro,
Adore o Deus da profecia. Tu te revelas. Gesiel, meu pastor amado, ele é o Deus da profecia. E vai reabrir aquela porta. Homem rancho que derra vai. Iberocô sobre a ceia. Haverá uma comitiva do Brasil. Haverá uma comitiva muito importante daquela terra. E você está rolado nessa comitiva. E o convite não será de fora. O convite será de dentro. Ominako Sataraia. Oramenako Sedaraia. Omenako Sedaraia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Glorifica, exalta, glorifica. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Barai. Eu vou orar, eu vou orar, Oh, beba. eu vou orar. Oh, rabacana, rabacana, rabacana. Tu te revelas a mim. Isso. De 2 em 2 ou de 3 em 3. Vira um pro lado do outro aí, faz favor. Põe a mão sobre ele, sobre ela, rapidão. É minha última oração. Isso. Isso. De 2 em 2, de frente, de lado. O Espírito Santo, pastor Gisele, olha. Quando tu começaste a falar sobre Jesus, eu dizendo assim, ó, eu estou na vida do meu servo. Ele está falando dos 40 dias, só para confirmar a tua palavra. Porque a palavra de oferta dele seria outra, mas ele pegou aquela porque eu botei na mente dele. Verdade. Que mandou que paz. Eita. Cario sempre paia. Mistério. E à medida que tu entregava aquela palavra de oferta, eu vi uma revelação de homens e mulheres tornando-se gigantes. Falei, Senhor, o que é isso? E ele falava que Jesus Deus deu e que Deus agora recebe de volta. E olhava como se vocês ficassem mutantes grandes. Falei, Senhor, me faz entender isso. O Senhor está dizendo, eu estou levantando homens grandes e fortes em diversos campos dessa sociedade. É por isso que você está vendo eles crescerem, porque eu vou fazê-los crescer assim, e eles serão fortes, grandes e notáveis no meio da multidão. Isso, feche teus olhos agora e ora. E o Senhor me disse, aquilo que você orar pelo teu irmão agora, vai vir 1000 vezes mais sobre você. O que tu orar por ele, abençoando ele pela tua boca, vai voltar 1000 vezes mais. Enquanto o ministério adora, né, Victor? Enquanto vocês adoram, nós vamos orar uns pelos outros. Agora vai, ora forte. Dá o teu melhor, que há cura nessa oração. Isso. A cura nessa oração. Isso. A cura nessa oração. Yeah. A cura nessa oração. A cura nessa oração. Cura. Quando eu oro, tu me muda. Então eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas pra mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou clamar, 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 porque quando eu clamo, tu te revelas. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh, glória a Deus. Tu te revelas a mim. Tu
glória, que presença de Deus. Na internet você está sendo abençoado. Na transmissão você está sendo abençoado. Aí no seu país você está sendo abençoado. Está começando a estourar curas divinas em casa, no seu lar. Aí, curas milagrosas aqui dentro. Porque esse é o mês da profecia do Jeová Rafá. Esse é o mês da profecia do Jeová Rafá. Orianda Cabarabai. Aleluia. Só se você puder, aplauda o Senhor celebrando a tua vitória. Aplauda forte. Celebra, é isso a tua vitória? Oriama Calaba.